Bom dia, pessoal! Hoje vamos conversar sobre um assunto que acontece, infelizmente, seguido no nosso país, que são prisões por engano ou prisões em qual o mandado de prisão já era para ter sido baixado. E eu vou trazer alguns exemplos de prisões como essas, que comprovam que, de fato, no Brasil, muitas prisões acontecem de maneira equivocada. Mas eu não vou focar nessas prisões, eu vou focar nessa, no qual é um processo que eu representei, que também existem prisões erradas, né, ah, na seara do direito de família. E isso acontece de maneira mais corriqueira do que você possa imaginar. E eu vou explicar um pouquinho esse caso. Esse caso é de um cliente que acabou sendo preso por dívida de alimentos. O que que acontece? Quando ele foi preso, ele já havia pago a dívida de alimentos atrasada, que havia dado origem à expedição desse mandado de prisão. Até aí, perfeito. Passaram-se 4 meses, não foram 4 dias, 4 meses depois, ele estava na rua, já era tarde da noite, foi abordado pela Brigada Militar e a surpresa dele é que ele foi conduzido para a delegacia mais próxima por conta de um mandado de prisão que estava em aberto. Na hora ele me ligou, falou: "Ah, doutor, eu já paguei, mas estou preso por isso." Achei estranha a história, mas fui até a delegacia para levantar a informação. Peguei o número do processo que deu origem a esse mandado de prisão e diligenciei no outro dia, porque ele, infelizmente, naquela noite ele teve que permanecer ali, porque mesmo em diligências com plantão do judiciário, isso demorou para a gente ter essa informação. Mas no outro dia, logo cedo, quando o fórum abriu, a gente teve a informação que, de fato, no processo de família, já havia sido determinado pela juíza da vara de família a baixa do mandado de prisão, no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Só que esse mandado de prisão, ele, por algum problema sistêmico, ele não foi dado a baixa. Então, o que acontece? Esse pai havia pago a dívida de alimentos há meses atrás e foi surpreendido com uma prisão ilegal em decorrência de um mandado de prisão que já havia sido determinada a baixa imediata dele em decorrência do pagamento. O que que isso enseja, né? E ensejou no caso dele. A gente fez todos os trâmites, comprovamos ali que de fato ele havia sido feito o pagamento, informamos a juíza da vara de família, solicitando a urgência, né, da comunicação ao delegado para a soltura dele, e isso foi feito. Naquele mesmo dia depois, ele já foi solto em decorrência desse erro que foi constatado dentro do processo. A partir daí, iniciamos uma ação indenizatória contra o Estado, porque o Estado ele responde objetivamente. E nesse caso em específico, foi um erro do Estado, porque houve a determinação da juíza competente para baixa do mandado de prisão e por um problema sistêmico e falta de comunicação mesmo do sistema do Banco Nacional com a Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul, esse mandado de prisão continuava aberto quando era para já ter sido encerrado. Então, houve a ação indenizatória e nesse caso específico, como vocês podem ver, o Estado foi condenado ao pagamento de R$ 3.000. Ainda assim, imagina você ficar uma noite inteira na delegacia. No caso, ele não chegou a ir para um presídio, ele permaneceu no Palácio da Polícia, ali na carceragem, mas de qualquer forma com outros criminosos que haviam cometido crimes e estavam ali também compartilhando o mesmo espaço que ele, sendo que ele já havia pago, né, o valor da dívida de alimentos que havia dado origem a esse mandado de prisão. Então sim, o valor acabou sendo um valor irrisório e não repara o dano que ele teve, porque foi um dano psicológico alto, né? Porque tu passar sem necessidade uma noite inteira com outros criminosos, isso de fato gera um abalo moral. Então, mas o fato positivo é que de fato o Estado foi condenado ao pagamento de uma ação, de um valor indenizatório de R$ 3.000, que é esse caso aqui, né? E isso fica de exemplo para todas as pessoas. Os mandados de prisão
também na parte de família existem erros. Então, antes de pensar num pagamento imediato, a partir do momento da prisão, é importante que o seu advogado faça o levantamento da dívida.